Rússia fez um ataque aéreo em larga escala contra instalações civis de energia na Ucrânia. Por causa dos bombardeios, cortes de emergência foram realizados em todo o país e mais de 1 milhão de ucranianos ficaram sem acesso à energia elétrica. Segundo as autoridades, mais de 70 mísseis e 35 drones foram abatidos. O Ministério da Defesa informou que Kiev seria um dos alvos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a ação é uma escalada desprezível. Os ataques russos na Ucrânia atingem níveis alarmantes, deixando milhões sem energia em um inverno rigoroso e ampliando a crise humanitária na região. A Rússia avança com uma estratégia de enfraquecer a resistência ucraniana, mirando a infraestrutura crítica dos países e desafiando o Ocidente a reagir. Enquanto isso, Donald Trump, conhecido por suas declarações controversas, volta a ser protagonista no cenário global. Suas palavras provocam repercussões imediatas, alimentando debates e elevando as tensões diplomáticas em um momento já marcado por incerteza. Neste vídeo você vai entender como as ações da Rússia estão afetando a Ucrânia e como a retórica de Trump pode influenciar o rumo das tensões globais. É um momento crucial para a política internacional e você não pode ficar de fora dessa análise. E o presidente da Rússia afirmou que o ataque em larga escala desta quinta-feira é uma resposta aos ataques ucranianos com mísseis americanos. Vladimir Putin reivindicou um grande ataque com os 90 mísseis e 100 drones. Ele afirmou que as forças russas atingiram 117 alvos. Durante uma visita ao Cazaquistão, o líder russo afirmou que a Ucrânia tem feito ataques ao território russo com mísseis. Putin também disse que Moscou ainda está selecionando os alvos inéditos e pode incluir centros de tomada de decisão em Kiev. O presidente confirmou que a produção russa de sistemas avançados de mísseis excede a da OTAN em 10 vezes e que o Kremlin planeja aumentar ainda mais a produção. Quem chega para fazer uma análise é o Vitério Brussolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa tarde, Vitélio. Começo perguntando para você a sua análise sobre essas falas de Putin. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Vou só fazer uma retrospectiva para quem nos assiste entender essa escalada, porque até há poucos meses a Rússia colocava os seus lançadores de mísseis e seus aviões na fronteira com a Ucrânia e disparava dali. E a Ucrânia não tinha autorização para revidar, porque se defende com armamento ocidental e não tinha essa autorização para alvejar esses lançadores dentro de território russo. Isso mudou há poucos meses. A Ucrânia foi autorizada a alvejar esses lançadores e mais recentemente a Ucrânia recebeu uma autorização, primeiro dos Estados Unidos, para usar mísseis ATACMS, que tem 300 quilômetros de alcance dentro de território russo para alvejar alvos militares, e também do Reino Unido e da França para usar os mísseis Star Shadow, que na França são chamados de Scalp, é uma produção conjunta dos dois países, para também alvejar a Rússia dentro do país. Em resposta a essa autorização, a Rússia começou a considerar os Estados Unidos, o Reino Unido e a França como participantes diretos da guerra e não apenas indiretos. E foi aí que o Putin deu a ordem, há poucos dias, de lançamento de um míssil, o Oreshnik, um míssil de alcance de pouco mais de 5 mil quilômetros, que pode carregar ogivas nucleares, mas que nesse caso não carregava, como advertência à Ucrânia. E neste momento, só para finalizar, Kelly, está havendo uma reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é a organização que a Rússia criou em substituição ao Pacto de Varsóvia para fazer frente à OTAN. E no meio dessa reunião, a Rússia fez esse ataque contra a Ucrânia, mirando especialmente a infraestrutura nuclear, da infraestrutura elétrica, aliás, da Ucrânia, já que o inverno se aproxima, chega daqui a menos de um mês naquela região. Então, não é a primeira vez que a Rússia ataca a infraestrutura elétrica, energética da Ucrânia, mas é sim uma escalada nesse conflito por conta do tipo de armas que estão sendo empregadas e da autorização para emprego delas dentro do território russo, Kelly. E com o Putin dizendo, olha, tenho capacidade muito maior do que da OTAN, dando um recado direto, né?
Isso não é verdade, né? A OTAN é formada por 32 países, mas o Putin vem usando essa cartada de que ele tem armamento mais moderno e mais armas atômicas. De fato, ele tem, nós não sabemos a condição dessas armas. Ele tem cerca de 6 mil ogivas e os Estados Unidos têm cerca de 5 mil e poucas, 5.500. Mas a questão é que, na verdade, o Putin, nesse momento, tenta dissuadir uma entrada mais direta da OTAN nessa guerra. Bom, o presidente norte-americano, Vitério, está preparando um pacote equivalente a mais de 4 bilhões de reais em ajuda militar à Ucrânia. Segundo informações da agência Reuters, Biden quer reforçar o apoio a Kiev antes de deixar o cargo em janeiro. O pacote deve incluir armas antitanque, minas terrestres, drones, mísseis e munição para sistemas de foguetes. O presidente deve enviar o pacote para análise no Congresso já na semana que vem. E o embaixador da Rússia na ONU disse que o corte de apoio militar à Ucrânia pelos Estados Unidos pode significar uma sentença de morte para o exército da Ucrânia. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse várias vezes durante a campanha que pode reduzir o envio de ajuda militar a Kiev. Segundo o representante russo, Volodymyr Zelensky, está aterrorizado com o retorno do republicano à Casa Branca. A equipe de Trump não respondeu às declarações do embaixador. Ele ainda acusou o presidente Joe Biden de tentar criar o caos na Rússia e que a Ucrânia está tentando arrastar países da OTAN para um conflito direto. Minha primeira pergunta, eu vou voltar lá para o começo, que é em relação ao Biden. Ele teria força ainda, fôlego, para aprovar mais um pacote de ajuda à Ucrânia nessa reta final? Esses 725 milhões de dólares, eles são de uma chamada autoridade de retirada presidencial, que é do estoque dos Estados Unidos. Então, o Biden tem sim autorização para, em caso de emergência, retirar esse armamento do estoque, enviar para algum aliado e depois as fábricas, a indústria bélica que opera dentro dos Estados Unidos repõem esse estoque. Agora, a alegação do embaixador russo na ONU, né, ele é embaixador adjunto, o nome dele é Dmitry Polyansky, de que o Biden está usando o final do mandato para tentar gerar uma situação maior de conflito entre a OTAN e a Rússia. Nesse momento, o gabinete de transição do Trump já está dentro da Casa Branca, né? O Biden, inclusive, falou em discurso e não há reclamações da equipe do Trump contra essa transição pacífica que ocorre entre os dois gabinetes. Muito provavelmente, a equipe do Trump também concorda com essa autorização do Biden, inclusive a consulta que foi feita para a equipe do Trump sobre declarações quanto a essa nova transferência não foi respondida, porque é do interesse estratégico dos Estados Unidos que essa guerra se resolva não com uma vitória do Putin, mas também com algumas alterações. Antes eram doações para a Ucrânia, o Trump fala em fazer empréstimos, ele tem um plano para essa guerra e não parece ser a retirada completa dos Estados Unidos da guerra, Kelly, segundo informações da agência Associated Press, o presidente Joe Biden estaria pressionando o governo ucraniano a recrutar mais pessoas para o exército. A agência informou que a Casa Branca quer que Kiev reformule as leis de mobilização para permitir a convocação de jovens a partir de 18 anos. Atualmente, a idade permitida é a partir de 25 anos. Segundo o governo norte-americano, o exército da Ucrânia está em grave desvantagem numérica contra os russos. A agência afirma que, de acordo com a fonte da Casa Branca, Kiev não está mobilizando ou treinando soldados suficientes para substituir as perdas no campo de batalha. Bom, tem esse fator que pode realmente estar acontecendo e tem um outro lado também, que é a questão do apoio da Coreia do Norte para a Rússia, né? Talvez também isso explique o maior volume de combatentes do lado russo. Qual que é a sua análise? Olha, sim, é verdade, né? Tem de 10 a 13 mil soldados norte-coreanos lutando numa guerra na Europa, o que espanta muita gente, né? Muitos colegas meus não esperariam algo assim se fossem perguntados há alguns anos. Eles diriam que era muito improvável, mas está acontecendo. E a Coreia do Norte, inclusive, aventa enviar 100 mil soldados para a guerra.
E a Coreia do Sul, por conta disso, tem ajudado a Ucrânia com informações especificamente sobre transferência de armamento e movimentação de tropas da Coreia do Norte para a guerra. A questão é que a Rússia tem uma população maior que a da Ucrânia, né? A população russa é de quase 150 milhões de habitantes e da Ucrânia, no início da guerra, era de 44 milhões, ou seja, é um terço da população russa. Mas também tem o fato de que a Ucrânia agora só recruta pessoas a partir de 25 anos, há poucos meses era a partir de 27, e existe um contingente de jovens a partir dos 18 anos que podem servir o exército. A Rússia, por exemplo, convoca esses jovens. A alegação da Rússia é que eles estão atuando dentro de território russo e que não vão para países estrangeiros, mas eles são convocados. Inclusive, foram esses jovens que falharam na defesa de Kursk, quando a Ucrânia invadiu em agosto. Eles estavam responsáveis por aquela área. Uma parte deles estava responsável, né? Mas a questão é realmente grave. E só para finalizar, Kelly, o gabinete do Trump tem aventado um plano para finalização, né, ou para congelamento dessa guerra, que seria enviar tropas de 4 exércitos para aquela região, do Reino Unido, da França, da Polônia e da Alemanha, justamente naquela faixa, né, aqueles 1.200 quilômetros, que tem 100 quilômetros de profundidade que a Rússia invadiu, e os Estados Unidos não enviariam tropas. E essas tropas desses países ficariam ali para manter como uma zona tampão entre a Ucrânia e a Rússia, e em troca disso o Zelensky concordaria em não pedir para ingressar na OTAN durante 20 anos, ou seja, até o fim da era Putin, né, que já está com mais de 70 anos. Mas essa cartada, né, essa proposta ainda está sendo negociada, não é oficial. Os países da Europa estão analisando e a Ucrânia também está analisando essas condições, Kelly. Vitelli, no meio desse cenário todo, os países nórdicos, bálticos e a Polônia, eles estão dispostos a estender as sanções contra a Rússia e contra aqueles que apoiam a invasão da Ucrânia. Em uma declaração conjunta, os países afirmaram que, junto com os aliados, estão dispostos a fortalecer a defesa e expandir sanções contra a Rússia. O primeiro-ministro da Suécia disse que as sanções ocidentais estão funcionando e que a economia russa está afundando em desequilíbrio. As nações também se comprometeram a reforçar o apoio à Ucrânia, em particular à indústria de defesa ucraniana. Vitelli. Pois é, os países são a Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Noruega, Polônia e Suécia. De fato, há um consenso internacional de que se a Rússia não estivesse sendo ajudada por equipamentos de uso dual da China, né, tem mais de 1.000 empresas da China na Rússia hoje, substituindo as empresas que saíram, e também a Índia, que também compra o petróleo da Rússia, as sanções teriam tido um efeito maior. De qualquer forma, o rublo desvalorizou na maior marca histórica desde o início da guerra. Agora, nesta semana, desvalorizou bastante. A economia russa está com uma taxa de juros alta, a população sofre os efeitos da guerra. O Putin ainda não chama, né, de guerra, chama de dá nomes eufemísticos para esse conflito, né, operação militar especial. Mas, de fato, 40% do orçamento russo está sendo usado na guerra, e isso também ajuda a manter a economia aquecida, mas tira pessoas da indústria civil para o esforço de guerra. Ou seja, há efeitos sim na economia russa, e nós não sabemos como essas novas sanções podem afetar a Rússia, mas é bem provável que vão piorar a situação, Kelly. E a Rússia, inclusive, Vitelli, ameaçou responder se os Estados Unidos instalarem mísseis no Japão. No domingo, uma agência de notícias japonesa informou que o país e os Estados Unidos pretendem, sim, criar um plano militar conjunto para uma possível emergência em Taiwan. Esse projeto inclui a instalação de mísseis no sudoeste do país asiático. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusa o Japão de escalar a situação tensa em Taiwan para justificar a expansão dos laços com Washington. Segundo o comunicado do Kremlin, a instalação dos mísseis americanos de médio alcance podem representar, então, uma ameaça. Eles podem representar uma ameaça real à segurança da Rússia. O Ministério Russo também diz que, caso isso aconteça, o país vai ser forçado a tomar as medidas necessárias e adequadas para fortalecer a própria capacidade de defesa. Vitelli.
Olha, Kelly, mais uma vez nós percebemos como guerras diferentes em regiões. Quer ficar por dentro das notícias mais importantes e análises exclusivas sobre o que acontece no Brasil e no mundo? Então, inscreva-se agora no canal Fonte Segura. Aqui você encontra informações confiáveis e uma abordagem direta e objetiva. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar a levar o conteúdo de qualidade para mais pessoas. Vem com a gente porque aqui a notícia é de Fonte Segura. Isolados do mundo estão se fundindo, né? Há pouco nós falamos que a Coreia do Norte enviou soldados para lutar ao lado da Rússia contra a Ucrânia. E quem que fazia testes no mar territorial do Japão com mísseis? A Coreia do Norte, né? Então o Japão, que porque perdeu a Segunda Guerra, foi um dos países perdedores, colocou na sua Constituição que só teria um exército defensivo, em 2013 mexeu na Constituição para poder ter algum tipo maior de defesa no caso de uma ameaça, porque a Coreia do Norte é um país, inclusive, que tem ogivas nucleares, tem 50 bombas atômicas. E todos os exercícios, todas as simulações para a defesa de Taiwan contra a China envolvem o Japão, né, e a Coreia do Sul. Então, nós percebemos como uma situação lá do leste asiático, né, da região da Ásia-Pacífico, neste momento, se aproxima de uma guerra que a Rússia está tendo com a Ucrânia, né? Esses mísseis dos Estados Unidos são para serem instalados nas ilhas Nansei, né, que são no sudoeste do Japão, e nas Filipinas. E há pouco tempo teve um confronto de embarcações chinesas com embarcações filipinas. Inclusive, os Estados Unidos enviaram um porta-aviões, o Abraham Lincoln, para a região para tentar dissuadir a China. Mas cada vez mais os conflitos estão conectados. Parece muito com a situação que ocorreu na Segunda Guerra, onde guerras isoladas se fundiram numa grande guerra mundial, Kelly. Você acredita, então, que a gente pode estar caminhando para uma terceira guerra mundial? Olha, não quero assustar as pessoas que nos assistem. Eu vou responder essa por contexto da Segunda Guerra, para a gente fazer uma analogia. A Segunda Guerra começa com uma Alemanha projetando poder sobre a Europa e depois que o Hitler traiu o Stalin, porque no início da guerra eles tinham um pacto para a divisão da Polônia, um pacto conjunto de não agressão, a Alemanha também se volta contra a União Soviética. O Mussolini, na Itália, projetava poder sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia, e o Japão Imperial projetava poder sobre a China e o continente asiático. Num dado momento, os três perceberam que tinham interesses em comum e formaram um eixo, né? Nesse momento, nós temos os seguintes países com interesses em comum. A Rússia usa os drones Shahed do Irã para atacar a Ucrânia. O Irã tem um confronto com Israel, que passa pelos seus proxies, né? O Hezbollah, o Hamas, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina, dentre outros, e também um confronto direto entre o Irã e Israel. Esses países têm como parceiro sênior a China, que no ano passado fez um movimento diplomático aproximando o Irã da Arábia Saudita, mas que fornece tecnologia para a Rússia. E também tem a questão de que a Síria, no Oriente Médio, é a maior base russa na região. Então, a Rússia tem ali aviões e embarcações. E na América do Sul nós temos a Venezuela, fortalecida com embarcações, aviação, equipamentos de uso individual da Rússia e da China, inclusive Sukhoi, Su-30 e defesa antiaérea que o Brasil não tem, o sistema S-300, esses países somados à Coreia do Norte. Eles são chamados de eixo da resistência no Oriente Médio, né? O Irã chama assim, e fora do Oriente Médio são chamados de eixo das ditaduras. Então, cada vez mais se parece com a situação da Segunda Guerra, a situação que nós estamos vivendo, com a ressalva de que, no momento, ainda é uma guerra fria, uma Segunda Guerra Fria. E a nossa expectativa é que ela não se transforme numa guerra quente, porque envolveria o mundo inteiro, Kelly. Pois é, a gente segue acompanhando sempre atento. Infelizmente, a gente não vê ainda luz no fim do túnel. São várias tensões que continuam muito aquecidas, né, Vitélio? Muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado pelo convite, até logo.